Oi, 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 boa tarde, sejam bem-vindos. A primeira do que eu espero ser uma sequência de lives aqui da comunidade Pais e Psis. Lá no grupo do WhatsApp, eu tento não encher muito vocês com mensagens, porque a vida de todo mundo já é corrida suficiente, né? Mas eu pensei nessas lives como uma forma da gente aprofundar um pouquinho mais, né? E ter um pouquinho mais de tempo para eu trazer alguns exemplos e também para que vocês possam eventualmente fazer perguntas e trazer dúvidas e tal, tá? Então, a minha ideia é que quinzenalmente a gente consiga se encontrar, sempre nesse horário, sexta-feira, às 13h30, e aí a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais os conteúdos que eu tiver trazido aí no nosso grupo ao longo das 2 semanas anteriores, e aí a gente tem condição de conversar um pouquinho mais e pensar mais no dia a dia, né? Educando os nossos filhos, e como que a gente pode fazer esse conhecimento da psicologia ser útil para a gente na prática, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Giovana, eu sou psicóloga, trabalho aqui em Valinhos, em São Paulo, no estado de São Paulo. É, e nessas últimas 2 semanas aqui, para quem está acompanhando desde o começo, a nossa comunidade, eu trouxe um pouquinho sobre as emoções, né? Isso foi um pedido na enquete quando eu perguntei para a galera que estava no grupo na época quais os assuntos que eles tinham mais interesse. 2 temas foram os mais votados no começo, que foram justamente as emoções e dicas de livros, né? Então, o que eu tenho feito umas 2 vezes por semana, eu tenho tentado postar alguma coisa, fiz uma postagem inicial a respeito dos sentimentos, das emoções no geral, né, a função que elas têm. E aí agora a ideia é que a cada conteúdo que eu publique no grupo, a gente possa pensar um pouquinho sobre cada uma das emoções separadamente, tá? E aí a gente conversou um pouquinho lá no grupo, então, as 2 primeiras emoções foram alegria e inveja. Então, só para lembrar, para quem não teve oportunidade ainda de ter acesso ao conteúdo, a alegria é uma emoção que nos ajuda muito a gente a se conhecer, né? A entender do que a gente gosta, do que não gosta, porque isso é bastante subjetivo, né? Então, nem sempre a alegria ela vem gigante, ela não é para vir gigante toda vez, mas é nas pequenas satisfações que a gente descobre o sabor de sorvete que a gente prefere, se a gente é mais de pizza ou de hambúrguer, e por assim vai, né? E da mesma forma que a alegria vai me ajudar a identificar o que eu gosto, conforme eu vou tendo experiências diferentes e experiências diretas com as coisas, a inveja é o que vai me ajudar a levantar possibilidades de coisas que eu posso eventualmente gostar, ou que me parecem interessantes, mas que eu só me dou conta quando eu vejo na experiência do outro, né? Ah, então, qual que é a ideia aqui? Ai, pera lá que me atrapalhei aqui com o vídeo, gente. Só um minutinho, pera lá. Eu tô aprendendo aqui, ó, com essas coisas. Deixa eu enquadrar e colocar aqui minha. Aqui, pronto. Então, qual que é a ideia? Na inveja, o que acontece é a gente vê alguém tendo alguma experiência interessante e às vezes isso dá uma ideia, poxa, pode ser que eu goste disso, né? Então, a inveja ela costuma ser muito mal compreendida, porque, claro, que assim como a raiva muitas vezes dá umas ideias na gente de fazer coisas que não são moralmente muito corretas, a inveja também, né? Então, a inveja a gente tende muito a fazer uma leitura de falta de gratidão pelo que a gente tem, né? Mas ela também pode dar pistas muito importantes. Então, alegria e inveja, ambas, se a gente souber ouvi-las muito bem, elas conseguem nos dar muitas pistas importantes a respeito de quem eu sou, como eu funciono e no que eu me diferencio dos outros, né, com quem eu convivo, tá? Então, partindo daí, hoje eu pensei em trazer para vocês 5 aspectos que eu acho importantes a gente pensar, que vão ser úteis tanto para alegria quanto inveja, mas para os próximos que a gente vai ver juntos também, tá bom? Então, o principal que eu penso que a gente precisa ter clareza quando a gente está educando crianças é que o nosso objetivo não tem que ser ajudar a criança a identificar o quanto antes do que ela gosta, o que ela não gosta, quem ela é, o quem ela não é. Até porque, né, gente, esse é um processo contínuo que a gente continua fazendo até a vida adulta, né? Então, o mais importante do que chegar nas respostas, o que eu gosto ou não gosto, é aprender qual é o processo. Como que eu descubro do que eu gosto? Como que eu descubro quem que eu sou, né? Então, esse é o processo que a gente precisa tentar favorecer com as crianças, porque é isso que eles vão carregar para a vida, que vai ajudá-los em qualquer situação, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as crianças, elas estão
aprendendo a fazer isso. Então, do mesmo jeito, imagina que vocês estão num quarto escuro e vocês estão tentando encontrar o controle remoto da televisão. A gente fala que a gente está fazendo o quê? A gente está tateando, a gente vai tateando, tentando ver, né, daquilo tudo que está ali na minha frente, o que será que é o controle remoto. A gente usa esse mesmo termo na psicologia quando a gente vai falar sobre descrição de coisas internas. Então, o que está dentro de mim, o que eu penso, o que eu sinto, não é visível, certo? Então, a gente fala que a gente tem que tatear o que é que está acontecendo dentro de mim e colocar em palavras para que o outro entenda, né? Então, as crianças estão aprendendo a tatear. Quando a gente está aprendendo, a gente não acerta de primeira. Então, às vezes, é possível que a criança faça descrições sobre ela que a gente já meio que vê que não é bem assim, né? Então, não parece muito coerente, né? Uma criança que, por exemplo, fala que adora jogar futebol, né? Adora futebol, mas toda oportunidade que tem de jogar bola não quer, né? Então muitas vezes eles falam coisas que a gente vira e fala, não parece muito, né? É normal, eles estão aprendendo a tatear, eles estão aprendendo a olhar para eles e explicar e descrever para um outro. Tem hora que isso vai dar certo, tem hora que não vai rolar, né? Se a gente se apressa em corrigi-los o tempo inteiro, ah, mentira, não gosta não, né? O que que eu estou dizendo para os meus filhos? Que eles não têm competência para olhar para si mesmos e entender. Eles precisam confiar em mim. Eu entendo você. Não, você não gosta desse pijama, você gosta do outro, né? Então, se a gente fica o tempo todo corrigindo com base no que a gente está olhando de fora, mesmo que a gente esteja certo, pode ser que a gente esteja certo, mas eu estou atrapalhando o processo. Lembram que eu falei? O processo é importante. É importante que a gente entenda, que a gente ajude a criança a descobrir como é que ela faz descoberta sobre ela, né? Então, eu posso, inclusive, descrever. Jura? Você gosta? Engraçado. É que toda vez que a gente vai jogar, você prefere jogar outra coisa, achei que você não gostasse, né? Olha como assim é uma forma assim, eu não tô colocando em descrédito aquela hipótese que a criança levantou sobre ela, aquela descrição que ela fez dela. Eu estou acrescentando a minha visão. Jura que você gosta disso? Não imaginava? Porque achei que você preferia tal coisa, né? E só da gente ir jogando essas sementinhas, isso tudo, confia em mim, tá ficando ali na cabecinha deles e eles começam a olhar para eles com um pouco mais de, será? Com um pouco mais de curiosidade para entender, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Eles estão aprendendo a tatear a si mesmos. Então, não é esperado que eles já de primeira acertem. Eles vão fazer, vão ter falas muito inadequadas, mas se a gente quiser corrigir muito rápido, a gente elimina, a confiança que eles têm no próprio feeling, né? E a gente precisa, na verdade, ajudar a eles a deixar esse feeling um pouco mais calibrado, né? Segunda coisa, para isso, então, a gente tem que meio que virar detetive emocional junto com eles, né? Então, da mesma forma como eu falei que a gente fala verdade, ao invés de duvidar e falar não acho, isso não é verdade, a gente se coloca junto com eles como curiosos a respeito. E como que a gente pode ser detetive emocional? Fazendo principalmente três coisas, tá? Perguntas, então a gente vai perguntando mais, a gente faz descrições, a gente descreve o que a gente vê e a gente levanta hipóteses, tá? Então, por exemplo, a gente começa a perceber que a criança, toda vez que a gente vai almoçar, escolhe a mesma cadeira. E não necessariamente a nossa família tenha essa definição pré-estabelecida de quem senta onde, né? Mas a gente percebe que existe uma recorrência em escolher uma determinada cadeira. A gente pode descrever. Nossa, filho, eu percebo que você sempre escolhe essa cadeira. Por que será? Nem sempre a criança vai ter uma resposta e nem é o mais importante que ela tenha, né? O que que eu estou fazendo com a minha pergunta? Eu estou aumentando a chance de que a criança se interesse e também fique curiosa sobre o próprio comportamento e pare para refletir. Eu vou dar um exemplo que não é nem de criança, tá? Um exemplo meu, que tem sido recorrente. Tô aqui com uma amigona, pediatra dos meus filhos, Jônia, tô te vendo aí. Ela tá aqui e assim, eu como paciente, eu sou uma péssima paciente, os meus médicos devem ter uma dificuldade gigante para me atender. Porque quando eu vou nas consultas, às vezes eles me perguntam, eu me queixo, por exemplo, de uma dor de cabeça. E aí eles falam assim, Gi, mas você já reparou se essa dor de cabeça ela é mais frequente à noite ou de manhã? E aí eu falo, não. Você já reparou se tem a ver com o que você come? Não. Então, o que que acontece?
São as nossas perguntas que vão direcionar o olhar dos nossos filhos para fatores que são relevantes. Eles não sabem ainda o que é relevante. Da mesma forma como eu não sei, como paciente, o que é relevante de um ponto de vista médico para entender uma dor de cabeça, por exemplo. Eu não sei exatamente o que eu tenho que prestar atenção. Agora, a partir das perguntas do meu médico, o que que eu tenho feito agora? Eu fico marcando na minha agenda. Toda vez que a dor de cabeça vem, eu lembro das perguntas dele e eu falo, puxa, é de noite. Puxa, hoje comi menos, não almocei, né? As perguntas do meu médico direcionam o meu olhar. O que que eu tenho que ficar mais atento? E é isso que a gente tem que fazer para os filhos da gente. Então, quando a gente se mostra curioso, a gente vai fazendo perguntas para ele, para os nossos filhos, e eles param, eles são obrigados a direcionar o olhar para isso, para pensar naquilo que eu falei, né? E aí eu descrevo. Então, por exemplo, nossa, filho, como aquele exemplo que eu dei. Engraçado, você falou que você gosta de futebol, mas toda vez que a gente vai lá, tal lugar, você sempre prefere jogar xadrez? Sabia. Será que você gosta mesmo de futebol? Ou será que você só fala isso quando você está perto do fulano, né? Será que você gosta de jogar futebol? Ou será que você gosta mais de assistir o futebol? Então, eu vou levantando hipóteses porque isso vai ajudando a criança a tatear melhor o que ela está sentindo. Lembra que ela está aprendendo? Ela está tateando ainda. E aí a gente vai ajudando com as nossas palavras, a gente empresta as nossas palavras para a criança e a criança começa a conseguir elaborar um pouco melhor aquilo que ela quer nos dizer. Nossa, mas é verdade, eu adoro futebol, mas eu não gosto de jogar. Eu gosto de assistir, adoro torcer, mas não curto jogar. Ah, entendi, faz sentido, né? E a gente vai construindo isso juntos, tá? Terceira coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento a respeito da emoção. Então, quantas vezes a gente é super bem intencionado, né? A criança fala assim: Nossa, mas eu tô com medo de tal coisa. E você fala assim: Bobeira, medo disso, frescura, né? Ou a minha filha me deu um trabalho do cão no começo, porque eu tinha toda uma expectativa de que eu ia poder enfeitá-la lindamente, com as roupinhas femininas e lindas, né? A Ana tem um gosto muito próprio de se vestir. E ela faz combinações completamente, assim, criativas, que a mamãezinha aqui, que é toda da combinaçãozinha, sempre estranha. E eu demorei um pouco para entender que eu estava julgando o gosto dela. Ela se sentia muito feliz com as roupas que ela escolhia, né? E eu ficava, isso não combina, Ana. Nossa, Ana, mas tá feio isso, filha. Ah, mas eu gosto. Nossa, mas você gosta dessa coisa horrorosa? Sem perceber, a gente vai tentando influenciar os nossos filhos para que eles gostem do que a gente gosta. É natural que seja assim, né? É, é ótimo quando eles gostam daquilo que a gente gosta. Mas sem perceber, às vezes a gente começa a fazer tantas criticazinhas piticas, né? Que o que eles aprendem com isso diante da minha mãe, eu falo que eu gosto do que eu não gosto para agradar, né? Se isso acontece uma vez ou outra, gente, tá tudo certo, ninguém morre, ninguém vai ficar traumatizado, porque de vez em quando a gente solta uma bobagem dessa. Mas quando uma criança tem uma história de que tudo que ela sinalizava que ela gostava, a família criticava, a família julgava, tirava um sarro, o que essa criança aprende é que o que ela sente é completamente irrelevante. Porque para ela se dar bem, para ela conseguir conviver bem com as pessoas, o que importa é que ela consiga sacar muito bem, perceber o que as pessoas em volta gostam. Então ela começa a perceber o que a mãe acha legal, o que o pai gosta, o que os amigos na escola gostam, e ela começa a dizer que ela gosta, não porque ela tateou isso dentro dela e descobriu, mas porque ela já entendeu que é assim que ela vai ser admirada. Enquanto os nossos filhos estão fazendo isso com o que a gente gosta, e é isso que eu queria alertar vocês, a gente se sente muito bem. Quando eles estão fingindo que gostam de uma coisa que a gente também gosta, primeiro que a gente nem percebe muitas vezes que é fingimento, e eles, tá tudo certo. O problema, gente, é que do mesmo jeito que eu tô dizendo que a gente precisa ensinar para eles como é que eu descubro o que eu gosto, quando a gente faz isso, a gente está ensinando para os nossos filhos como é que eles fazem para ser aceitos. E aí vai chegar um dia que não é para agradar a gente que eles vão dizer que gostam de uma coisa, é para agradar os amigos. E na adolescência, eles podem encontrar amigos que gostam de coisas que não são saudáveis, não é nem que não são bonitas, né, gente? Mas que não são saudáveis, que não são corretas, que não são éticas, né? Então, se a gente não ensina uma criança a olhar para si e tatear o que de fato ela gosta, a gente corre o risco de fazer com que essa criança fique tão atenta ao externo, porque ela só pode dizer que ela gosta da roupa que a mãe acha bonita, não a que ela acha, né?
E ela vai crescer fazendo isso, e isso vai se tornar um padrão dela em todas as relações. Olha o rolo que isso vira depois, né? Então, próximo, a gente falou então que eles estão tateando, eles vão errar. A gente precisa ser detetive, perguntar, levantar hipóteses, descrever, ao invés de fazer a afirmação, você gosta. Não, você não gosta, né? A gente tem que tomar cuidado para não julgar, né? E não ficar criticando excessivamente tudo que eles dizem gostar. E validar, vocês vão me escutar muito falar essa palavra aqui. Validar a emoção não é concordar com a emoção. Eu não preciso dizer que só porque meu filho diz que gosta, então eu só estaria validando se eu deixasse ele escolher, tá? Então, por exemplo, a minha filha teve uma época que ela estava muito incomodada. Ela falava que ela não gostava de jeito nenhum do uniforme da escola, porque o uniforme da escola tinha um bordado aqui que cutucava ela e ela não gostava. Ela tem uma questão tátil importante. Se eu tivesse falado assim para ela, por exemplo, que bobeira, ai, paciência, isso é isso é só um detalhe, Ana, o que que tem? Qual o problema? Vai com assim mesmo. Isso é invalidar, tá? Invalidar é eu dizer que o que ela tá sentindo não é relevante, não importa. Mas é uniforme, ela vai ter que usar. Então, o que que eu faço? O que que seria validar nesse contexto? Ana, eu tô entendendo que você não gosta, filha. Eu entendo que tá desconfortável para você, né? Já percebi que você prefere roupas que não tem isso, né? Você prefere quando não tem bordado. Entendi. Só que é o seguinte, esse é o uniforme da escola, filhota. Preciso usar. Então, vamos pensar juntas o que que a gente pode fazer para que usar esse uniforme não seja tão desconfortável para você. Não durou muito, tá, gente? Graças a Deus, isso ela depois se acostumou. Mas no começo, ela usava uma camisetinha por baixo. Eu tentei colar um tecido atrás do emblema da escola, né? Então, validar o que a criança sente é eu levar isso em consideração. É eu sinalizar para a criança que eu estou percebendo e que isso é importante para mim. Eu entender o que ela está sentindo é algo relevante. Isso não significa que ela vai ter o direito e vai ter a oportunidade de escolher fazer só o que ela gosta. Isso é outra coisa. A gente vira e mexe, tem que fazer coisas que não gosta, né? Mas uma coisa é eu falar para a criança: ah, que frescura, não tem problema nenhum fazer isso. Vai sim, não, é legal, você vai gostar. Isso eu estou invalidando. Outra coisa é, filho, eu sei que você não gosta, mas vai ter que ir. O que que eu posso fazer para te ajudar? Como você prefere, né? Eu faço isso muito na hora de tomar vacina. Você prefere ficar no colo de quem? Do papai ou da mamãe? Você quer levar o bichinho? Então, eu posso acolher a criança e dizer para ela que o que ela está sentindo é legítimo, faz sentido, mas isso não significa que eu tenha que concordar com aquilo que ele está me pedindo, tá? Espero que tenha dado para diferenciar uma coisa da outra. Qualquer coisa me escrevam aí no chat, tá bom? E a última coisa, então, antes que eu abra aqui para se alguém tiver alguma pergunta, gosto muda, gente. Gosto muda, né? Eu não gostava de palmito quando era criança, hoje eu adoro, né? Eu adorava usar salto alto, hoje eu não uso por nada. Gosto muda. Então, não é porque as crianças sinalizam que elas gostam de algo na infância que a gente precisa se desesperar de que vai ser eterno, né? E a gente não pode usar isso para as crianças como se cada vez que eles mudarem de opinião, que eles mudam com muita frequência, né? A gente acusá-los de estarem sendo incoerentes, né? Como assim? Até ontem comia, como assim que agora você não gosta, né? Porque isso pode acontecer, né? O paladar pode mudar. Então, tem época que a criança curte comer determinadas comidas, depois não gosta mais, né? Não é porque a criança parou de gostar que eu vou nunca mais apresentar. Até porque, gente, para que a criança tenha a oportunidade de tatear o que ela sente, isso é uma coisa importante, ela precisa viver experiências diferentes. Se a criança não se expõe, quando a criança ela tem uma dificuldade muito grande de se abrir para o novo, de experimentar coisas novas, ela vai ficando com uma vida mais limitada, né? Isso é uma coisa que em terapia a gente trata muito. Tem muita criança que vem para o consultório porque é isso, assim, são crianças que têm uma insegurança muito grande de experimentar coisas novas. E aí, como é que ela vai poder experimentar, descobrir o que a alegra? Do que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela se sente bem ou não, se ela não experimenta, né? Então, esse tipo de coisa acaba sendo um obstáculo importante quando a gente está tentando se conhecer melhor, até na vida adulta, né? Mas gosto muda, isso é saudável. E a gente, quando a gente percebe isso nos nossos filhos, de novo, a gente volta para a descrição. Engraçado, né, filho? Até semana passada, parecia que você curtia isso. Hoje não gosta mais? Me conta melhor.
Ah, porque eu adorava, eu tava fazendo bateria. Ah, não quero mais, não gosto mais. Sério? Você estava adorando? O que que acontece? Até porque, muitas vezes, isso pode ser um tato deles que não está muito acurado, né? Às vezes não é que a criança deixou de gostar do curso, mas chegou numa hora que está mais difícil, ela está errando mais, né? E aí ela descreve de um jeito ainda muito superficial, não gosto mais. Será que não gosta? Ou será que tem alguma coisa acontecendo lá que tá difícil e ela ainda não consegue discriminar e entender? Não, eu gosto ainda de estudar bateria, mas a música que eu tô ensaiando tá muito difícil e eu tô ficando irritado de não conseguir. Isso é outra coisa, né? Não, eu realmente eu achava que eu gostava de futebol, mas tô percebendo que eu só tava lá porque os meus amigos estavam e eu queria estar lá também. Meus amigos saíram do futebol, fazer futebol agora parou de ser legal, né? Eles estão se descobrindo o tempo todo. Então, em alguns momentos, eles vão ser um pouco incoerentes, eles vão parecer que eles não, que eles estão mudando muito de opinião. E aí cabe a nós auxiliar os nossos filhos a entender isso. Isso é de fato uma mudança de opinião, ou meu filho que ainda não conseguiu sacar o que que mudou e do que exatamente ele deixou de gostar. Por que que alguma coisa que até ontem fazia sentido hoje não faz mais, né? Então, somos os dois, né? Nós e eles, detetives para que eles aprendam a olhar para eles e entender o que está se passando. E é isso que vai ser base fundamental para que eles no futuro tenham o que a gente chama de um self saudável, uma autoimagem, uma identidade bem sustentada, né? Bem ancorada na realidade e não na imagem que eles querem passar, não naquilo que eles estão querendo fingir para o mundo, mas em quem de fato eles são. É isso que vai dar sustentação para uma saúde mental de qualidade no futuro, tá bom? Por acaso alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu passei 5 minutinhos do previsto, mas consigo tirar alguma dúvida se alguém tiver. Tudo certo? Bom, então espero que tenha ajudado. Para quem não pôde assistir pessoalmente, eu vou colocar, né, ao vivo, eu vou colocar o link da gravação lá no nosso grupo. Ah, Jônia, tem dúvida? Pode falar, amor. Seu áudio tá Pode muito. falar por aqui? Pode, fala aí. Então, nesse caso da bateria que você falou, por exemplo, aí ele fala, ah, eu não gosto mais da bateria, nanana. A gente vai conversar, será que a gente fala assim, que a gente vai manter mais um tempinho para ver se é isso mesmo, ou não, a gente tira, entendeu? Não tem regra, tá, Jônia? Uma coisa que eu acho que vale a pena, porque eu acho que cada caso é um caso. Se, por exemplo, está acontecendo alguma coisa que está insustentável para a criança, às vezes não faz sentido segurar, né? Agora, o que a gente também tem que pensar é o seguinte: a criança está aprendendo outras coisas, não só a se entender. A criança está aprendendo, por exemplo, a fazer escolhas. Eu acho que as aulas extras, os esportes, eles são uma oportunidade muito legal da gente ir ensinando para a criança como fazer escolhas, porque no futuro a gente quer que eles escolham uma faculdade ou com quem eles vão casar, uma escolha que vai ser mais permanente, eles vão ter que sustentar essa escolha por muito tempo, né? Então começa assim, começa com escolha pequenininha, né? Uma coisa, um combinado que eu costumo ver que funciona muito, ô Jônia, é assim, por exemplo, ó. Vai fazer bateria? Tá bom. Então, vai pelo menos terminar tipo, o semestre, o ano, né? Quando chegar no meio do ano, a gente coloca alguns prazos, né? Quando chegar em tal período que a gente combinou, aí você pode trocar, né? Por que que isso é importante, né? E aí, assim, de novo, eu posso validar. Tô entendendo que você não gostou, que você não tá gostando mais, não tá se divertindo tanto mais. Mas a gente assumiu esse compromisso, filho. Então agora a gente precisa pelo menos concluir ele. Ele não precisa ser muito longo. E aí, a duração desses compromissos vai crescendo com o tempo, né? Mas o que que isso ensina, Jônia? Justamente que na hora que eles fazerem o próximo, quando ele for escolher o próximo curso para o próximo semestre, isso vai aumentar a responsabilidade dele em ter que avaliar. Eu quero ou não quero. Porque é muito comum, eu trabalhei muito tempo em escola, quanto de aluno que eu tinha que ia fazer um determinado curso por conta dos amigos. A criança não tinha nada a ver com aquilo. As mães me falavam, Giovana, não sei porque que quer fazer robótica, eu não gosto de robótica, mas todo mundo da sala tá fazendo, quer ir. Tá bom. Eu acho que válido também a criança ter essa experiência, até para ele ver se vale a pena. Vale a pena eu fazer um curso de um troço chato para dedéu, só para eu estar com os meus amigos?
eu tive a experiência, vi que não vale. Então, da próxima, aí a gente ajuda, mas sem julgar, sem criticar, falar, tá vendo? Foi fazer por conta dos amigos? Não, a gente ajuda a criança a entender. É, né? Tem hora que não vale a pena, né, filho? Então, se você curte o fulaninho, quem sabe você usa para ficar com ele, tipo, a hora de brincar, mas não para escolher o que você vai fazer de curso. Então, a bateria, por exemplo, que é uma coisa mais individual, é pouco provável que seja esse o motivo. Mas sim, experimentei, achei que ia ser legal, não está sendo tão legal. Se não é uma coisa que está trazendo um sofrimento absurdo, se não tem um motivo muito sério, grave, que está fazendo com que a criança não fique à vontade lá, sei lá, a relação com o professor está insustentável, eu acho que a gente tem que também estar aberto à exceção, né? Acho que isso é sensibilidade ao contexto, Aham. né? Agora, se não é nada disso, é só uma questão de, não estou vendo graça mais, talvez isso seja um bom caminho. Então vamos combinar o seguinte: a hora que começar as férias, aí você pode interromper. E aí, para o segundo semestre, se for possível, escolher um outro curso, alguma outra coisa, mas aí reforçando, mas o que você escolher, você vai ter que ficar pelo menos 6 meses, né? Porque aí a gente já está atrelando as duas coisas. Eu já estou ensinando também a criança a se responsabilizar pelas escolhas que ela faz. Quando eu faço uma escolha, eu assumo um compromisso, eu preciso honrar com isso, né? Pelo tempo que aquilo fizer sentido, tá? Mas não tem, eu não sou a favor dessas regrinhas, não. Acho que vai caso a caso, Jô. Tá bom, obrigada. Beijo. Imagina. Gente, foi um prazer. Então daqui 15 dias a gente se encontra de novo. Então nas próximas semanas eu vou tentar trazer um pouquinho de outras emoções e frustração, a raiva. E aí no próxima live a gente consegue conversar um pouquinho de novo a respeito dessas dúvidas do dia a dia, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.